Olá, seja bem-vinda, tudo bem? Hoje nosso tema é desafiador. Teremos a querida Larissa aqui conosco para a gente conversar um pouco sobre esses desafios da sala de aula, para a gente conversar como que a gente pode cuidar da nossa saúde sem surtar em sala, porque a gente surta, né? E sabe o que eu tava lembrando? Lembrando, né? Porque tem um ano que a gente não está na escola. Me contem aí, vocês que estão aí, vocês já voltaram para o sistema híbrido ou vocês ainda estão no online só? Me contem aqui. Vão me dizendo. Porque eu tava pensando nessa questão do pensar os benefícios do gerenciamento da sala. Como que a gente pode fazer esse gerenciamento ser algo prazeroso para quem está em sala? Porque eu vou aprender algumas habilidades, você vai aprender outras e, né? Então, usar isso em prol daquilo que a gente acredita. Então, me contem, vocês que estão aí, por acaso já retornaram para o ensino híbrido, estão só no online, vão me contando aqui para eu saber como que vocês estão por aí. Aqui a gente recebeu, hoje até pus nos stories, a gente recebeu um protocolo para retorno, e eu estava lendo, cada um dos itens do protocolo são inúmeros. Depois vocês conferem lá nos stories, eu coloquei lá. E eu fiquei impressionada o que eles estão esperando da rede pública de ensino enquanto protocolos de retorno, como se estivéssemos numa escola, eu não vou dizer particular porque eu não quero medir, mas como se estivéssemos num processo de ensino com verba viável para fazer aquilo tudo. Então, assim, enquanto eu lia, eu ia pensando, e a verba? E a verba? E a verba? E a verba? Porque eu não sei da onde vai tirar tanta verba no estado para cada uma das escolas seguir o protocolo que eles estão colocando lá. É um protocolo que, para mim, é extremamente necessário, não só para a saúde dos professores, mas para a saúde de toda a comunidade. Imagina se a gente não seguir um protocolo muito, muito bom, né? De higiene, de manutenção, de limpeza, de estruturação para a entrada desses alunos, porque eles querem que as entradas sejam por partes. Então, imagina, na nossa escola são 1.200 alunos praticamente, um pouquinho menos de 1.200, e eles querem que a entrada seja em horários diferentes. A cada X alunos um horário diferente. Como que a gente consegue criar essa logística numa escola pública em que a gente não tem funcionário suficiente e nem possibilidade para a gente viabilizar isso tudo? Não sei ainda, pessoal. Haja criatividade. A gente vai ter que usar de muita criatividade, de muito bom senso, para a gente conseguir alcançar alguma coisa próxima do que o governo está propondo, para a gente dar conta do recado, senão a gente não vai dar conta, não. Com certeza a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer se não houver realmente uma possibilidade para isso. Larissa já entrou, a nossa convidada de hoje, para falarmos sobre os benefícios do gerenciamento de sala de aula para a saúde mental do docente. Vamos lá, vamos convidar a Larissa a estar aqui conosco. Vamos lá, já estou convidando. Ela é incrível e ela tem muita habilidade nesse assunto. Então, é o que ela fala realmente. Estamos aguardando Larissa entrar. Olá, Oi, Larissa, seja boa bem-vinda. noite. Boa noite. Obrigada. Estava aqui comentando, Larissa, que hoje a gente recebeu os protocolos de retorno aqui para Minas, para Belo Horizonte, Uhum. e eu faço parte da rede estadual, e um protocolo surreal para a rede estadual. Então, estava perguntando o pessoal aqui quem voltou, quem não voltou, como é que está cada um aqui. Michele falando que no Sul tá voltando.
mas que o remoto é garantido já para as privadas. Fabi falando que sem previsão para retorno. Adriele falando que ainda no remoto. Então, a maioria das pessoas aqui falando que continuam no remoto, mas mesmo assim é muito importante esse nosso encontro de hoje, para a hora que a gente voltar, ninguém surtar, não é mesmo? Porque vai ser puxado esse retorno, tenho certeza absoluta. Né? Tem o emocional nosso da preocupação de pegar alguma coisa, tem o emocional de tanto tempo fora de sala, a gente perde o time da coisa, não é mesmo? Então, pessoal que está aqui agora, fica ligado, pega papel, pega caneta, porque vem conteúdo a rodo aí para vocês anotarem. Larissa, conta um pouquinho de você, do seu canal, para o pessoal te conhecer e te seguir. Certo. Bom, eu me chamo Larissa Rosa, eu sou psicóloga, né? Eu trabalho com psicologia escolar, mais especificamente com formação de professoras, né? É o que eu tenho produzido, é o que eu tenho pesquisado, é o que tem me acompanhado ao longo de toda a minha trajetória com a psicologia. E é o que eu tenho, é a minha maior paixão também, na verdade, né? É estar contribuindo com a atuação docente através desses conhecimentos que eu vim adquirindo da psicologia. E aí eu tenho apresentado o gerenciamento estratégico de turma, que é um conjunto de práticas científicas que as professoras vão estar ali usando para conseguir, eu digo assim, transformar a sua turma, transformar aquele aluno indisciplinado, que não ouve, que não sabe mais o que fazer, em uma criança que coopera, em uma criança que participa das aulas, que faz as atividades, né, que se engaja em tudo aquilo que a professora propõe, né? É basicamente isso que eu tenho feito. Então, se vocês quiserem conhecer meu Instagram, podem depois da live passar lá. Tem um monte de dica legal que tenho postado. Isso mesmo. E aqui, ó, é só clicar aqui em cima, ó, pertinho do ao vivo, pessoal, que tem meu nome, embaixo tem o da Larissa. Vocês já conseguem começar a seguir ela sem precisar sair da live. E coraçãozinho aqui embaixo para a gente ser mais visualizados e mais pessoas poderem assistir essa live incrível. Segura o coraçãozinho, não tira o dedo que vai sair um monte de uma vez, já vai fazer um efeito maior do que você ficar apertando 1000 vezes. Larissa, é incrível o que você está colocando como fundamental nesse momento. Não só nesse momento, né? Sempre é importante que a gente tenha um bom gerenciamento. Mas vir como um canal para agregar isso num momento em que os professores correm o risco de adoecer mais no retorno, isso é muito importante, muito. Inclusive, o curso que eu estou lançando, a ideia dele é essa, é da gente mapear os alunos para criar uma sala de aula que faça sentido para o professor e para o aluno, que faça sentido para o aluno estar ali também, que não seja um conteúdo que esteja solto ali, sem conexão, e que o professor compreenda o emocional desse aluno, para ele saber lidar com cada um dos desafios dessa aprendizagem, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Sim, sim. Inclusive, essa questão do adoecimento profissional, né, obviamente que tem ficado mais agravado, né, desde que começou a pandemia, porque todo mundo ficou um pouco mais vulnerável ao adoecimento emocional desde que começou a pandemia, né? Mas a profissão docente, né, trabalhar na sala de aula por si só já te deixa vulnerável ao desenvolvimento de transtorno mental, adoecimento emocional, por conta de que na sala de aula, né, é muito fator estressante, né? Que a professora enfrenta no seu dia a dia. Tem esse que eu falei, da indisciplina dos alunos, da bagunça, do desinteresse, mas tem outras coisas também, né? Tem os problemas estruturais da escola, tem o salário, tem a falta de valorização profissional, tem a falta de apoio das famílias, que nem sempre a família está presente, é parceira dessa professora, né? Às vezes não é. Isso é algo a mais que vai estressando. Outra coisa que também estressa são as relações de trabalho mesmo, entre outros professores, ou então a relação da professora com quem está na gestão, na coordenação. Às vezes é uma relação conflituosa, né? Então, todas essas pequenas coisinhas ali, que são do convívio, que são da rotina de uma professora, são fatores estressantes que quando eles estão todos juntos, estão constantes, e a professora faz tudo e não consegue se livrar disso,
ela fica mais vulnerável ao adoecimento, né? Então, eu digo que conversar, que entender melhor essas questões que causam o adoecimento é fundamental. Porque o tanto de casos que a gente vê aí de professoras se afastando do seu exercício profissional por conta de adoecimento, de professoras que estão desenvolvendo transtornos mentais, depressão, ansiedade, síndrome de burnout. Então, é realmente um assunto de extrema relevância para as professoras e para quem trabalha na coordenação pedagógica também, né? Muito também, e faz muito sentido o que você está falando, e eu, enquanto coordenadora, o que eu sinto que acontece muito é que muitas vezes a gente tem a intenção de ter aquele diálogo que faça sentido para uma escuta de um professor, para entender o que o professor quer, mas às vezes o professor já está tão adoecido num processo que ele já vem vivendo que ele não consegue entender que quem está do outro lado também está disposto a contribuir. Isso acontece muitas vezes com professores que têm mais tempo de profissão ou que estão com alguma questão mais séria, vivendo na família ou alguma coisa assim, e não consegue expor, e a gente fica sem saber o que está acontecendo e sem poder contribuir. Então, é isso que você está falando. Esse diálogo, ele tem que ser um diálogo diálogo, ele tem que ir e voltar, né? Porque o diálogo ele só passa a ser diálogo quando ele vai e volta. Se eu só falo, não é diálogo. Então, o que a gente torna viável dentro de uma escola e que muitas vezes não tem acontecido por esses fatores que você falou e acredito que por vários outros, é que não está acontecendo o diálogo. Então, quando o gestor e o educador entenderem essa necessidade desse diálogo, que ele aconteça de forma ativa na escola, as coisas vão mudar muito. Michele está falando que a empatia é entre todos. Concordo, Michele, é a empatia. Mas eu te diria que vai além da empatia, porque quando a gente está num processo de diálogo, não é só a empatia que vai contar. Claro que a empatia já é muito. Né? Mas esse diálogo, ele vai além da empatia, ele passa a ter uma questão ali de não é só de compreensão do que está sendo falado, mas o porquê de cada uma dessas coisas, aonde que cada uma dessas coisas vai interferir na vida do educador em sala também. Sim, né? Sim. E isso que tu mencionaste, de que tem momentos em que a coordenação tenta ali conversar com o professor e já não consegue estabelecer o diálogo, pode acontecer, inclusive, por uma situação de realmente início de uma síndrome de burnout. Né? Porque a síndrome de burnout é esse estresse ocupacional, é um quadro de transtorno mental que a pessoa já ali conviveu muito tempo com esses fatores estressantes que eu mencionei e muitos outros, né? Inclusive carga horária de trabalho acima de 40 horas já é algo que prejudica a vida da professora, né? E quanto mais tempo ela trabalha, e se for mulher, e se for mãe, enfim, são coisas que vão ali só aumentando esse estresse. Então, às vezes, essa professora que não consegue resolver esses estresses, não consegue encontrar uma forma criativa de lidar com a indisciplina dos alunos, de lidar com os seus problemas de relacionamento com os colegas, com gestão, enfim, chega um momento em que essa pessoa fica completamente exausta emocionalmente, e aí acontece um fenômeno que chama despersonalização. Que é quando a pessoa, o profissional, ele não vê mais sentido no trabalho. Não tem mais aquele vontade de alcançar uma meta, de alcançar um objetivo, de nossa, o que eu estou fazendo aqui é porque eu quero ver o progresso do aluno, eu quero fazer um impacto. Aí não faz mais sentido essas coisas. Então, o profissional não sente mais que precisa alcançar e começa a agir com ironia, com cinismo, com insensibilidade, com irritabilidade. E essas coisas não é porque a pessoa é assim, né? Porque é uma pessoa ruim ou porque é uma pessoa que não tem vocação para ensinar. Como que a gente geralmente costuma ouvir, né? Essa daí não tem vocação, é por isso que acontece. Não, é porque ela está em quadro de adoecimento. Né? Ela está em quadro de adoecimento. E esse adoecimento não é culpa de quem está doente. Nunca, em nenhuma situação, a pessoa que adoece é culpada da sua doença.
né? Então, esse adoecimento é por conta de toda essa situação que ela já foi vivendo e enfrentou da melhor maneira que ela pôde, mas ainda assim entrou nesse quadro de adoecimento e acaba chegando nesse cenário aí, né? E quando chega nesse cenário, e quando a pessoa não reconhece, quando ninguém reconhece, todo mundo só acredita, essa pessoa é assim porque ela não nasceu para isso, ela tem logo que se aposentar, ou então, enfim, qualquer outra, você tem que procurar outra coisa para fazer. Quando ninguém reconhece que essa pessoa é uma pessoa que está entrando numa situação de adoecimento emocional e indica para ela procurar o apoio que ela precisa, o suporte que ela necessita, então fica tudo bem mais difícil. E eu penso, além disso, além de ter uma pessoa ali que possa orientá-la a procurar alguém, a pedir uma ajuda, a gente tem o outro lado, é a pessoa se aceitar na condição de estar doente. Né? Porque uma coisa que eu vejo muito é, às vezes, a pessoa está num processo depressivo ou até, né, entrando em outras situações aí do adoecimento e não assumir e não querer se cuidar ou não querer entender que isso é um momento necessário de cuidar da própria saúde, de cuidar, né? E aí vai piorando esse processo e entrando numa situação que eu posso chamar até de loop infinito. E não sai daquilo. Vira um círculo vicioso e que não sai daquilo de jeito nenhum e só tende a piorar. Até um momento que vira alguma coisa de uma grandeza tão grande que perde Que o não tem. controle total. É o que eu sempre digo. Eu sempre falo assim, vamos supor que tu, Raquel, comeces a espirrar. Aí tu espirra o quê? Mas não é nada. Aí daqui a pouco tosse. Não é nada não. Aí daqui a pouco vem uma dor de cabeça. Não. Mas é a vida. Acho que é porque eu dormi pouco, tenho que dormir mais. Eu acho que é porque, não sei, qualquer outra coisa. E aí vai empurrando com a barriga. E aí era uma gripe que não curou, pode dar uma pneumonia, pode dar uma tuberculose. Né? Nenhum tipo de doença, ela passa, gente, do nada. Nenhum tipo de doença vai simplesmente um belo dia, se a gente não fizer nada, se nenhuma situação mudar, nenhum tipo de doença também vai sumir. Não acontece isso, você precisa de um acompanhamento, né? Você precisa. Então, e existem tipos de transtorno mental que eles são assim, mais rápidos, né? Que a pessoa já começa a sentir, vem todos em vários sintomas, então é praticamente impossível não reconhecer que aquilo é um transtorno, porque ele acontece em um tempo curto um tempo curto, né? Muito rápido. Mas existem transtornos que eles são crônicos, que eles podem levar anos para se desenvolver. E esses que demoram mais tempo, dentro do seu conhecimento, eles tendem a ser pior para tratar ou não necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente. Entendi. Tudo é uma questão de, em termos de pior ou melhor para tratar, né? É uma questão de quanto que eu estou procurando o acompanhamento, né? Se eu acabei de descobrir que eu estou com um câncer e eu vou logo procurar o tratamento, as chances de eu me recuperar são maiores, me recuperar mais rápido, né? Da mesma forma. Então, se eu percebo, por exemplo, da depressão, né? Se eu percebo que existem coisas que antes eu gostava muito de fazer, que agora eu não gosto mais, que eu não tenho vontade de levantar da cama, que eu me sinto culpada por tudo, que, enfim, que eu tô sempre com o humor muito deprimido, muito irritada, que eu perdi a vontade de me alimentar, enfim, de estar com pessoas. Ou me alimentar em excesso, né? Uma mudança no meu sono, se eu tô dormindo demais, ou se eu não durmo, né? Se eu não durmo, se eu fico dias sem dormir, né? São coisas para você refletir. Acho que algo comigo não está saudável, né? Vou procurar um acompanhamento profissional. Exatamente. A Adriana está aqui, só um parênteses, a Adriana está colocando que vai assumir a coordenação em breve. Parabéns, garota! Olha, eu amo coordenação pedagógica e todas as pessoas que chegam e falam que estão assumindo, eu vibro, porque é um papel tão importante dentro do processo escolar. Então, assim, não entre com o pensamento do que fazer para sofrer menos. Entre com o pensamento o que fazer para agregar mais. Inverta o seu pensamento para palavras positivas. Mas o que eu posso te dizer
A primeira coisa, conheça bem a equipe que você vai assumir, compreenda as necessidades, os desejos dessa equipe, para você saber atuar de uma maneira mais assertiva, mais leve com eles. Então, o primeiro passo que eu posso te dizer é esse: conheça bem a sua equipe. Cada um deles, não tem outro jeito de você acertar se não conhecendo os desafios que você vai ter pela frente e conhecendo cada um deles. Mas depois me procura no direct, eu te dou mais dicas, tá? Fica lá no direct comigo que eu vou te orientando. Edu que já está falando que além da empatia, a gente tem que exercitar a compaixão. É verdade, a gente tem que ter a compaixão. Ei, Ana, seja bem-vinda, boa noite. Todo mundo que entrou agora, sejam bem-vindos. E agora eu quero te perguntar uma coisa, Larissa. Como que eu gerencio essa sala para essa sala fazer sentido? Como, né? É a pergunta de US$ 1 milhão. Bom, então, existe uma série de práticas, né? Como eu falei, o gerenciamento estratégico ele é um conjunto de práticas. Então, existem várias coisas que você precisa fazer para estar conseguindo ali gerenciar a sua turma de forma estratégica, né? E aí eu digo que esse gerenciamento ele já começa no planejar. Na hora que eu estou planejando a minha aula, eu já tenho que estar planejando de forma estratégica. Por exemplo, quando eu vou fazer meu plano de aula, que eu vou lá definir meus objetivos, eu não posso, de forma alguma, eu enquanto professora, né, eu não posso, de forma alguma, colocar lá que meus objetivos são, por exemplo, fazer os alunos refletirem sobre X, Y, Z. Levá-los a pensar que bolinha, bolinha, bolinha. Por quê? Porque como que eu sei o que a outra pessoa pensa? Como que eu sei? Então, quando eu coloco o meu objetivo como sendo, eu quero que meus alunos pensem, eu vou trabalhar aqui, sei lá, uma questão de habilidade socioemocional. Eu vou trabalhar aqui a empatia. Vou fazer essa dinâmica porque eu quero que eles pensem na empatia. Aí você faz a brincadeira lá, eles podem rir, qualquer coisa do tipo. Mas ok, será que eles pensaram no que tu queria que eles pensassem? A gente não tem como saber, né? Então, quando eu não tenho como saber se aquela criança fez aquilo que eu queria que ela fizesse, como que eu vou saber se a minha atividade funcionou? Não faz sentido, né? Então, ok. Então, qual é a saída, Larissa? Né, para esse planejamento? Eu tenho que pensar em objetivos de coisas que eu enxergo, né? Então eu quero que a criança diga por favor, eu quero que ela diga obrigado, eu quero que ela consiga elogiar o seu amigo de forma coerente com a situação. Eu quero que ela faça uma letra X, eu quero que ela consiga ler o texto sem gaguejar. Não sei, são coisas, todas essas coisas que eu falei, são coisas que eu enxergo. Então, eu sei exatamente quem fez e quem não fez. E assim eu vou conseguir, ok, esse aqui tá com mais dificuldade, ele não fez aquilo ali. Esse aqui já fez muito bem. Pode ser que esse aqui que fez muito bem sente lá perto. Eu vou colocar para ficar ali próximo de quem não fez muito bem, para eles trocarem ali a informação. E aí eu já puxo para a segunda prática, de gerenciamento estratégico, que é de promover interação. Né? As minhas aulas, elas precisam ser aulas que promovam interação, que promovam cooperação. Né? Não faz sentido, eu costumo dizer que não faz sentido que a professora queira que a sua turma seja uma turma colaborativa, né? Que se ajudem, muito próximos e amigos, se todos os dias, ao longo do ano, essa professora faz assim, a seguinte brincadeira com os alunos. Olha, gente, eu trouxe esse pirulito aqui para vocês. Quem terminar primeiro ganha. Isso é o quê, gente? Como é o nome disso? Isso é competir. Né? Então, competir é uma coisa e colaborar é outra. Larissa, então nunca pode competir? Não, também não gosto dos extremos. A gente compete um dia vai ser o fulaninho que terminou primeiro que ganha o pirulito. No outro dia, quem vai ganhar o pirulito vai ser quem ajudou mais gente. Né? Ou não vai ter um pirulito para ganhar, ou então vai ter uma outra brincadeira que todo mundo vai ganhar junto, porque todo mundo fez tal coisa junto. Então é importante que a professora ensine a colaboração. Porque a colaboração, a cooperação, são habilidades, gente, que não nascem. Não vão brotar, quando ele fizer 15 anos ele vai colaborar. Não é assim. Não rola assim no nosso mundo, né? A gente precisa treinar
respeitar, Deu uma incentivar a ter travadinha aqui pra empatia. mim. Não sei Opa, para vocês aí, mas deu uma travadinha aqui. Mas já será que foi? voltamos. Ah, Voltamos? menina, não sei. Esse Instagram é muito doidão da cabeça. É, mas eu estava comentando sobre essa importância da gente colocar as atividades de cooperação, porque quanto mais eu proporciono momentos em que as crianças possam se ajudar, né, em que eu fale, não é esperar, não é ficar, cruzar os braços, me encostar e esperar, bora ver se eles se ajudam, né? Porque nesse bora ver, se eles têm a oportunidade de não se ajudar, eles não vão se ajudar, né? Mas quando eu digo agora, o momento é todo mundo para fazer, o desafio da sala, todo mundo vai ter que trabalhar junto, em equipe. Né? Eu criei a situação, eu criei um contexto em que eles vão precisar se ajudar. E eu preciso colocar isso na minha rotina. Não pode ser um negócio que eu vou fazer em janeiro e depois só em dezembro. E olha, eu coloquei as atividades, mas eles nem aprenderam. E isso que você está falando me faz pensar uma coisa, que é uma habilidade que os professores têm o hábito de desenvolver só na educação infantil. E aí, ele acha que porque chegou lá com 5, 6 anos, tá já sabendo trabalhar em equipe, tá já sabendo compartilhar, tá bom. Aí chega no primeiro aninho, para de trabalhar isso com os alunos, para de trabalhar essas habilidades. Gente, essas habilidades, elas são da vida. Eu vou estar lá formada. Olha, nós, educadores, a gente se forma e a gente continua precisando atuar em equipe, compartilhando, Sim. dividindo. Olha o tanto que isso é importante para a vida. E se eu paro de atuar desse jeito, eu esqueço. O nosso cérebro não dá valor àquilo que a gente não trabalha. Então, o cérebro, ele vai dar valor àquilo que você está sempre fazendo. Isso é que o cérebro está preocupado. Então, se você quer que o seu cérebro, o cérebro dos seus alunos desenvolvam essa habilidade ao longo, né? Vamos deixar isso claro, de todo o ensino regular, todo o ensino regular, vocês escutaram, né? Até no ensino médio. Tem que trabalhar constantemente. E outra coisa importante, só para deixar isso mais claro, a importância de continuar trabalhando essas habilidades, né? Até a gente trabalha, a gente faz na faculdade, né? A gente faz o quê? Trabalho em equipe, eu vou ter que interagir com o outro, né? Enfim, é que não exatamente, gente, se uma criança aprendeu a escrever a letra A quando ela tinha 3 anos, a letra A, a gente pega, escreveu aqui nesse papel, letra A com 3 anos. E depois a gente pede para ela escrever a letra A com 30. Vai ser a mesma letra A? Não vai ser a mesma letra A. Por quê? Porque essa habilidade de escrever a letra A, ela vai se aperfeiçoando. E ela vai se aperfeiçoando por quê? Porque a menina está ficando mais velha? Não, é porque ela vai praticando. Ao passo de que, se a pessoa, quando chega com 18 anos, para de escrever, quando ela chegar com 30, ela já vai ter mais dificuldade. Então, e essa questão, né, das habilidades, elas são aperfeiçoadas ao longo da vida, do nosso dia, né? Ao longo dos meus dias, sempre posso aprender a como eu vou ser mais empático, como eu vou ser mais respeitoso, como eu vou ser mais solidário, enfim, todos os dias. Né? E se a gente para pensar na quantidade de tempo que as crianças passam na escola, né, é fundamental que existam esses momentos de exercitar essas habilidades na escola, né, de forma planejada, de forma organizada, de forma que o professor consiga identificar, ok, olha, eu consegui. Antes, as crianças, elas chegaram, essa turminha aqui, eu digo criança porque eu só penso em criancinha pequena, né? Mas contigo até ensino médio, né? Tá bom. Os alunos, os estudantes, a turma, eles chegaram aqui, eu conheci eles não faziam isso aqui, ó. Eles se xingavam, eles não se chamavam pelo nome. Mas quando terminou o ano, eu consegui ensiná-los que eles precisam chamar o colega pelo nome. Isso é o quê? Isso é respeitar o outro. Né? Então, olha como ao invés de eu falar, eu vou trabalhar o respeito, o que é o respeito? Eu não enxergo o respeito, eu não pego no respeito, eu não sei quem está respeitando ou não. Mas quando eu digo que respeitar uma das coisas, né? Respeitar pode ser várias coisas, mas que uma coisa importante de respeitar é chamar a outra pessoa pelo seu nome, né? É algo que eu já consigo, olha, tá ok.
Eu tô vendo que o Pedro ali só chama o pessoal de apelido. Eu vou trabalhar com o Pedro, porque eu quero que ele chame pelo nome. Pronto, você consegue ver, né? E você consegue ir aperfeiçoando essa habilidade desse aluno ao longo da rotina, etc. Isso é gerenciar estrategicamente a turma também, né? E aí, depois que a gente pensa na questão dessa parte do gerenciamento, pensando em como fazer o planejamento, qual outra ação que você sugere para essa melhoria do gerenciamento? Não entendi a pergunta. Qual outra Assim, ação? porque a gente pensou que planejar o objetivo a ser alcançado de forma Certo. palpável é uma das estratégias para a gente pensar esse gerenciamento. Existem outras coisas que você pode me dizer na prática aqui que também vão contribuir? Sim, existem sim. Outra coisa que pode contribuir com esse planejamento, né, é a simples organização da sala. A organização, Larissa, como assim? A minha sala, o espaço físico, né? Supondo que quando a gente retornar para o físico, né? Aquele espaço físico onde todo mundo senta e assiste aula, ele precisa ter uma organização que favoreça a aprendizagem. Então quer dizer que existem ambientes que não favorecem? Existe. Qual que é o ambiente que não favorece? Um ambiente que está todo bagunçado, um ambiente que a professora fala, a gente vai fazer essa atividade aqui. Aí ninguém sabe onde está o quê, qual o material está onde. Ai, meu Deus, e não tem. Aí quando chegar, caramba, olha, a gente tinha que cortar, mas acabou a tesoura. A gente tinha que colar, mas, putz, a cola acabou ontem. E aí na hora... Isso é falta de planejamento, isso é desorganização, né? Então, quando eu organizo o meu ambiente, eu coloco, ou então outras formas de organizar também esse ambiente, né? Eu já dizer para as crianças, gente, aqui é o lugar de deixar os lápis, aqui é o lugar de deixar a borracha, aqui é o lugar... E as crianças vão saber, a gente vai usar o quê? Tia? Borracha? Lápis? Então cada um já vai lá e busca no lugar onde sabe que tá, né? Eu criei o ambiente, as cadeiras, como é que vão ficar essas cadeiras nessa sala, né? Eu quero que as crianças trabalhem juntas, que elas façam um trabalho em equipe. Será que a gente vai conseguir fazer com que essas crianças trabalhem em equipe de forma que favoreça a cooperação, a interação? Se tá cada criança uma na fila indiana, uma no rabo da outra, né? Com perdão da expressão. Será que vai fazer sentido? Se eu só enxergo o pescoço do meu colega, olha para mim e fala, tem que vir. Ai, meu Deus, vai ficar com dor na costa. A organização dessa sala não está favorecendo. E isso é algo que se faz antes da aula acontecer, antes da aula começar, né? Na hora de eu planejar. Putz, na aula de amanhã eu quero fazer tal coisa. Então eu já sei que eu vou ter que deixar a sala desse jeito, eu sei que eu vou deixar os materiais bem aqui, para que as crianças já cheguem, já vejam que vai ser tal coisa E aí eu já vou criando toda uma situação. Porque se eu só vou começar a organizar a minha sala, o meu espaço, o meu ambiente físico na hora da aula, né? Eu vou deixar um tempinho ali, né? Eu falo, ok, a gente vai começar aqui a atividade, mas aí não está organizado. Eu vou correr para organizar. Esse tempinho que eu estou organizando e que as crianças estão sem fazer nada, estão lá esperando, elas não vão ficar, as crianças, adolescentes, elas não vão ficar esperando, olhando para o céu, olhando as unhas. Não vão. Eles vão fazer o quê? O que criança sabe fazer de melhor. Eles vão brincar, eles vão conversar, eles vão encontrar coisa para fazer, para ocupar aquele tempo. E é nesse ocupar o tempo que aí depois a professora vai ter que voltar. E não, tá, gente, bora voltar aqui. Isso que você está falando me lembra quando eu trabalhava com os alunos do tempo integral. Eu fiquei 4 anos com alunos do tempo integral. Então, eles chegavam de manhã e só saíam no fim do dia. Eles precisavam ter uma rotina organizada para darem conta desse período todo na escola. Imagina, uma criança chegar... eles chegavam 7h20 da manhã, alguns chegavam até 6h30, a escola nem tinha aberto, ainda ficava lá esperando que o pai deixava na porta, que tinha que ir trabalhar e ficava lá sentado na porta sozinho. E aí uma criança que fica de 7 horas na escola até às 6, são 11 horas do dia dela dentro de uma escola. Se ele não tiver ali um processo de muita organização, não só da mochila, do que está dentro da mochila dessa criança, mas de uma organização da própria criança, não dá conta. Então, você tem que ensinar isso para a criança, e isso é aprendido, né? E termos um espaço mais possível organizado, que muitas vezes tem escolas com
com pouco recurso, principalmente público, às vezes tem muito pouco recurso, mas não quer dizer que eu tenho pouco recurso que a coisa não pode estar organizada. Sim. Né? Então, se tem pouco recurso, se precisar, organiza até no chão. Ah, não tem armário, não tem carteira, não tem mesa, não tem nada. Gente, pega um pallet, pega uma caixa daquelas caixas de madeira de feira, taca na parede 3 dessas e põe umas ribinhas de madeira assim, ó, vai ficar tipo uma prateleira rústica, bonitinha, ainda pode pôr os alunos para pintar, dá para fazer um monte de coisa, ainda fica uma prateleira ali para organizar as coisas que são coletivas. Se são crianças maiores e não tem um material que é coletivo, ok, é só o que está ali na mochila e pronto. Mas ainda assim pode ser organizado. Lá na escola, os nossos alunos têm mania de colocar a mochila atrás do encosto, mas não atrás da cadeira. É entre você e a cadeira. Então, eles encostam na mochila, ao invés de encostarem na cadeira. Aí vai destruindo, porque eles vão ficando todos tortos, assim, ó, vai ficando aquele trem todo torto, porque a mochila está ocupando um espaço na cadeira que era para o bumbum ocupar, e até isso vai virando uma desorganização ali. Então, eu entro em sala, a primeira coisa que eu falo para os meninos, ou vocês põem a mochila atrás da cadeira para vocês encostarem o mais reto possível, ou colocam embaixo da carteira. Mas não deixa no encosto, porque isso desestrutura toda a coluna de vocês. Isso é aprendizagem. Nós estamos ensinando isso para os nossos alunos, é uma aprendizagem para a gente e para eles, que vai fazer diferença, inclusive no nosso gerenciamento de sala, em como que os nossos alunos vão nos ver. Qual é a referência que eles fazem da gente enquanto figura? Né? Eu tenho inúmeros alunos na escola que têm um problema, procuram aquele professor que eles sentem essa referência. Ou me procuram, varia, né? Mas o que eu quero dizer é que quando você cria uma referência enquanto educador, aquele aluno que está ali, ele vai te escutar com outros olhos. Como que você cria essa referência? Com uma certa autoridade, não é autoritarismo, é a autoridade em mostrar que você está ali porque você sabe o que você está fazendo, porque você sabe por que você está ali. Então, deixar isso claro também, né, Larissa? Eu acho que faz uma diferença gritante nesse gerenciamento de sala, né? Com certeza, faz total diferença, né? E é muito importante a gente não pode demonizar, né, essa disciplina, né? Como se fosse uma coisa ruim, né? Eu tenho percebido que, às vezes, em algumas situações, as pessoas falam de disciplina como se fosse uma situação em que tem autoritarismo, em que tem aquele... Como se fosse uma ditadura. Né? Uma ditadura, que todo mundo tem que ficar quieto, que não pode respirar, que não pode olhar para o lado. E não é isso, né? O que é um ambiente disciplinado? Né? O que são alunos disciplinados? São alunos que você fala, gente, a gente vai agora pegar o livro na página tal. Ok, a gente vai pegar e todo mundo pega o livro e conversa. Enfim, então são alunos que seguem os comandos da professora ou do professor que está ali na sala de aula, né? Que cooperam, que é para ficar em pé agora, então a gente vai ficar em pé agora. Então é para fazer tal brincadeira, então a gente vai fazer tal brincadeira. Não é mais, já acabou o momento da brincadeira, então a gente sabe que acabou o momento da brincadeira, a gente vai volta e vai sentar. É para fazer em grupo, então a gente faz em grupo. É individual, então faz individual, né? Essa cooperação, esse engajamento de topar aquilo que o professor traz para a sala de aula, isso é disciplina, né? Isso é fazer, ser um aluno que coopera com o professor, né? Então, isso é um dos resultados de quando você consegue gerenciar a sua turma, né? E ainda uma outra questão dessa parte de planejamento, muito importante, é que, eventualmente, nas salas de aulas em geral, vai ter aquele grupo de alunos que vão ser alunos que têm mais dificuldade, né? São alunos, às vezes, que têm um histórico de fracasso escolar, né? São alunos que podem ser repetentes, são alunos que alfabetizaram mais tarde. Então, são alunos que já têm uma história com a escola, que é uma história que é de fracasso, que é de, putz, eu não dou conta, olha, eu não consigo. E
algo muito importante para a professora, para o professor que gerencia estrategicamente a turma, quando tem esse tipo de aluno na sala, é estar sempre buscando materiais diferentes, né? É sair do tradicional. Porque muitas das vezes foi nesse tradicional que o aluno fracassou. Então, o aluno já olha para o caderno e para o lápis e ele já associou esses materiais com o quê? Com não consigo. Não, isso aqui eu não vou dar conta. Eu não dei conta. Olha para a minha história, né? Eu não dei conta de aprender dessa forma, então eu não vou dar conta. E aí, às vezes, o professor já vê aquele aluno que é desinteressado, já pensa, esse aí não quer nada com nada. Mas quando você leva um jogo diferente, enfim, um material que não foi usado ainda com aquele aluno, aí ele já fica curioso, já desperta aquele, opa, vou querer participar disso aí. E pode ser que fazendo isso, ele já aprenda. Então, é muito importante para a professora, para o professor que gerencia estrategicamente sua turma, é estar sempre buscando materiais diferentes. Ai, mas esse material, Larissa, toda escola pública não tem recurso, não tem dinheiro. Olha, eu vi essa semana um recurso que uma professora fez aqui no Instagram. Eu não vou lembrar o arroba dela. Não vou lembrar. Deixa eu ver se eu anotei em algum lugar aqui. Mas ela usou um negócio que eu achei muito fantástico. Ela pegou ovinhos, sabe ovo? Ovo, né? Ela pegou ovinhos e eu acredito, não sei, porque eu não vi o tutorial, não foi o tutorial que ela postou. Mas eu vi o ovinho, eu acho que ela deve ter feito aquele buraquinho, sabe? E tirou o conteúdo dentro do ovo. E aí ela colocou formas geométricas no ovo. Né? Não tinha um quadrado, outro tinha um triângulo, outro tinha não sei o quê. E aí tinha um dadinho com as formas geométricas, a criança tinha que jogar o dadinho, ia cair uma forma geométrica, e aqui caísse, ele ia ver, ia procurar lá no ovo e ia martelar com um martelinho. Olha que forma incrível, diferente, né, criativa, de você estar ali ensinando a criança a identificar a forma geométrica. E pode ser a forma geométrica, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser a cor, pode ser que tenha sei lá, no dado tenham contas e no ovinho tem os resultados. Aí ele vai ter que encontrar o resultado da conta. Pode ser qualquer coisa, né? Mas a ideia eu achei fantástica. Então, a ideia, gente, é procurar materiais diferentes, não comprado, não ir lá no shopping, numa loja cara e procurar coisa. Não, mas coisas que você tem em casa, coisas que você pode pegar um papelão, a caixa do ovo que já sobra ali, né? Enfim, papel normal, mas é apresentar para essa criança de uma forma diferente. De uma forma que ela ainda você não falou viu da antes. caixa de ovo, né? A própria caixa de ovo, aquela que é porosinha, né? Se bate também é um jeito que ele amassa água, que é legal também. E criatividade, né, gente? É um negócio que, assim, a gente tem que ter criatividade para esses recursos fazerem sentido para os alunos. Você estava falando dessa questão da dificuldade, né, da aprendizagem, que às vezes é somente uma questão emocional, né? E muitas vezes a gente tem, principalmente a gente da escola pública, a gente vê isso com uma frequência muito grande, os alunos serem taxados. Né? Então o pai está lá no meio do atendimento com você, o filho está ali do lado, de repente o pai fala assim, mas você é um burro. Gente, aquilo, vocês não fazem ideia. A sensação que eu tenho é que eu fico da cor do ao vivo que vocês estão vendo aí. Eu acho que eu subo a raiva assim, ó, de ouvir aquilo, eu respiro fundo, eu respiro mesmo e falo, pai, acho que a gente precisa conversar. E peço a criança para sair da sala na hora. E oriento o pai a não conversar daquele jeito. Porque o menino vai ficando ali no subconsciente, escutando aquilo, martelando na cabeça do menino o dia inteiro. E essa é uma das coisas que a gente escuta. Tem inúmeras frases que os pais falam e martelam na cabeça dessas crianças, que vai deixando a criança com uma sensação de que ela é incapaz, que ela não vai dar conta, que ela não vai conseguir, porque o pai acha que a criança é um fracasso, é um fiasco, sei lá, termo que cada um usa. Né? E às vezes, né, em muitas situações, o pai fala isso, aí o pai já fala para a professora, e às vezes a professora, olha, se o pai disse, quem sou eu para dizer o contrário? Aí pode ser que a professora já repita, aí os alunos escutam, olha, né?
Aí todo mundo já repete aquela mesma frase. E isso é muito prejudicial, realmente, para o desenvolvimento dessa criança, né? E aí, outra prática, né, de gerenciamento de turma é justamente identificar a raiz do problema, né? Porque quando eu falo que a criança, ela tirou 0 na prova, vamos supor, ela tirou 0 na prova porque ela é burra, isso coloca esse rótulo na criança de burra, de incapaz, de não consigo, e não ajuda em nada, né? Se a criança é burra, eu posso desemburrar uma pessoa se ela é assim? Eu posso tirar se a essência dela é ser burra? Eu posso tirar a essência de alguém? Fica um negócio meio complicado, né? Então, quando eu digo identificar a raiz do problema, a gente tem que identificar exatamente por que essa criança tirou 0 na prova, né? Qual que foi o contexto em que aconteceu essa prova? Será que essa criança realmente tinha aprendido aquele conteúdo? Será que ela estava bem preparada para aquela prova? Né? O que será que aconteceu? Então, contextualizar a situação, né? Eu falei agora desse exemplo de burra, porque foi o que tu lembrou, mas ele serve para qualquer coisa, né? Para, sei lá, para agressão, para mentira, para pequenos furtos que acontecem, né? Já vi acontecendo. É porque ele tem um gênio ruim, o menino tem um negócio... Não tem isso, gente. Não tem isso. Sou psicóloga, acredita em mim. Não tem, não tem isso. O que acontece? A gente precisa contextualizar a situação, né? E como é que eu contextualizo isso? Eu tenho que fazer um trabalho de identificar o contexto em que aquela ação pontual. Eu vou precisar olhar para cada momento, para cada circunstância específica, né? Então foi uma situação de agressão, né? Qual foi a agressão? Sei lá, o fulaninho empurrou o outro, né? Ok, o Pedro empurrou o Ricardo, né? Vamos ver quando foi que Pedro empurrou o Ricardo, né? Onde eles estavam? Eles estavam lá na fila para ir no banheiro. Aí o Ricardo entrou na frente do Pedro. Aí o Pedro empurrou. E aí o Ricardo foi-se embora. Então, olha como o contexto faz diferença, né? Por isso que eu falo, olha, o fulano empurrou o outro. Aí tu pensa, putz, esse menino é demais violento, hein? Caramba. Mas aí, olha a situação, né? Sempre vai existir, gente. As nossas ações, elas não acontecem do nada. Não estão no vácuo, assim. Tem um contexto, tem alguma coisa que acontece antes. Eu preciso entender, eu preciso identificar o que aconteceu antes. Né? Porque agora eu já vou saber, olha, agora que eu sei que o Pedro empurrou lá o Ricardo na hora da fila, deu uma travada de novo, né? Tá me ouvindo? Então, mas eu te ouvi, só travou a imagem. Tá bom. Então, se eu sei que o Pedro empurra, né, o Ricardo na fila, então eu vou fazer o quê? Eu vou lá e eu vou falar, olha, Pedro, quando o Ricardo furar a fila, você pode fazer outra coisa. Você pode me chamar, você pode falar diretamente para ele, ei, não fure fila, isso é errado, vá lá para o seu lugar. E aí você dá alternativas para a criança, né, ou para o adolescente. Né? E isso também pode ir lá falar, Ricardo, vamos aqui, querido, vamos fazer uma atividade para a gente não furar a fila, porque eu também, né, quando eu vejo alguém furando fila, eu quero bater, mas eu não bato, né, porque eu sei que não é assim que a gente resolve o problema. Exato. E você falou uma coisa que me lembrou assim, muito disso é aprendido em ações que as crianças veem no dia a dia. Então, é aquela criança que estava na fila com uma mãe e viu alguém furando. Aí a mãe falou, ele furou, eu vou furar também. E aí a criança vai desenvolvendo no subconsciente essas ações, interpretando que aquilo faz parte da vida. Uhum. Né? A gente precisa o tempo todo tá ali, tendo a malícia de entender que muitas vezes, e na maior parte delas, essas ações elas são aprendidas em algum momento do passado daquela criança, e quando vem à tona uma ação em que ela pode pôr em prática, o subconsciente dela vai na hora. Pode ser que faça um ano que ela não tenha visto ninguém furando fila, mas estava ali guardado no subconsciente, o subconsciente acorda, e a gente faz essa ação desenvolver. Deixa eu só ler nos comentários aqui, Baú Pedagógico falou que todo mundo nasce capaz de criar e que a prática faz a diferença. Concordamos. Existem diversos materiais que a gente pode usar. O Edu que já falou da criatividade, que a gente estava falando de desenvolver a criatividade.
O Edson falando que a criança nasce com o trauma. Você acha que a criança... você está querendo dizer que a criança vai, de tanto ouvir, Cresce, né? nascido? Será que é isso? Porque a criança que não nasce com alguma questão neurológica, né? Ela desenvolve desde criança, desde pequena, questões que, se a família não estiver sabendo lidar de uma maneira assertiva, vai desenvolvendo, sim, esses traumas, sim, né? Agora, eu quero que você me fale uma coisa, porque só faltam 10 minutos para a nossa live acabar. Quando a gente pensa nestes benefícios desse gerenciamento, o que fica de tudo que a gente fizer de bom para a sala, o que isso vai refletindo em todos os aspectos? Bom, quando a professora consegue usar todas essas práticas, e não são só essa, tem um monte de outra que é porque eu falo demais, eu nem consegui falar de tudo. Mas, quando ela consegue colocar em prática esse gerenciamento na turma, essa professora, ela vai ganhar, os alunos vão ganhar, a comunidade escolar vai ganhar. Como? Porque essa professora não vai mais se estressar como ela se estressava antes. Né? Porque ao invés dela ficar brigando, por exemplo, toda hora gritando pro Pedro não empurrar, Pedro não empurra, Pedro não empurra. Aí, gritar faz o quê? Dá problema na garganta, estressa, aí ela já fica agoniada, já quer ir embora, não quer mais estar naquela sala, enfim. Mas aí quando ela entende, mas ele empurrou porque o outro estava querendo furar, né? Então eu vou fazer isso daqui. Aí ela já cria a sua estratégia e ela já resolve aquele problema da agressão, da violência ali entre os alunos. Olha só, sem precisar se estressar, sem precisar gritar, sem precisar ficar desesperada. E o mais importante é que aqueles alunos ali aprenderam, né, de verdade, eles vão aprender de verdade como solucionar seus conflitos de outra forma que não use agressão. Olha como todo mundo ganha. Né? Quando a professora coloca na sua rotina a atividade, momentos para interagir, para cooperar e para colaborar, essa turma provavelmente vai ser uma turma que não vai mais estar tendo muita picuinha. E, gente, coisa irritante é quando a criança... Tia, a fulano me olhou. Tia, fulano fez... Olha, professor, ele tá falando tal coisa. Olha, ele fez tal coisa. Olha, o fulano tá... Não é irritante, gente? É irritante, né? E mais do que ser irritante, mais do que te irritar, mas isso toma teu tempo. Toma tempo da tua aula que tu poderia estar usando para ensinar. Então, percebe que quando eu ensino as crianças a interagirem de forma agradável, amigável, se ajudando, eu também ganho tempo, porque eu consigo ter mais tempo para ensinar o que eu estou ali para ensinar, o meu conteúdo ou as habilidades, quaisquer que sejam, o que eu me propus a ensinar naquele momento. Essas crianças também têm mais oportunidade para aprender. Né? Então, por que tudo isso melhora a vida dessa professora? Porque essa professora, ela vai ser vista pela sua comunidade como aquela professora que dá conta. Olha o reconhecimento aí que ela ganha. Não, mas pode mandar a turma que for para a tia fulaninha lá, porque ela dá conta. Ela consegue fazer, eu não sei como, ela consegue fazer de uma forma que os alunos mudam. Né? É isso. Daí você ganha esse reconhecimento e as suas práticas no seu dia a dia com aquela turma vão fazer a diferença na vida dessas crianças. Né? O que elas aprenderem com você, elas vão levar para a vida. São habilidades que vão levar para a vida. Então, olha o impacto das tuas ações, né? E saber disso, né? Saber que aquilo que eu fiz, causou um impacto na vida de uma criança, vai fazer com que essa criança seja um ser humano melhor, um adulto mais consciente, que respeita, que é empático. Gente, isso dá uma sensação de satisfação, de realização pessoal, profissional gigante. Né? E essas coisas que eu falei, essa sensação de satisfação, de reconhecimento, de ser validada, de outras pessoas te olharem e falarem, aquela ali é uma boa professora, aquela professora ali faz tal coisa, ela dá conta. Receber esse carinho dos alunos, porque também vai ser uma professora que vai ser mais querida pelos alunos.
né? Se ao invés de ficar gritando, tu vai lá e consegue resolver o problema de outra forma, tu vai ser mais querida pelos alunos, né? Então, receber esse carinho deles, receber essa valorização, essa validação das outras pessoas que trabalham contigo, dos pais das crianças, né? Encontrar a família depois de anos e falar, olha, meu filho nunca esqueceu tal coisa que você ensinou para ele. Todas essas informações, gente, elas são fatores protetores. Elas te protegem, elas protegem a tua saúde emocional. Né? E quando você está protegida dessa forma, você consegue ser uma professora muito melhor, né? Desempenhar o seu papel de forma muito mais competente, mais eficiente, com mais determinação, né? Então, só tem benefício, né? Eu digo que o gerenciamento ele é bom para todo mundo, ninguém perde. Né? Quem é que perde? Não, ninguém, não tem ninguém que perde. Todo mundo ganha. A direção ganha, porque né, vai ter menos problema lá, né, para Raquel resolver lá na coordenação, né? A professora ganha, que ela vai ter mais tempo para ensinar, os alunos ganham, que vão ter mais tempo para aprender, todo mundo ganha. Exatamente, todo mundo ganha. E nesse gerenciamento, pessoal, a gente desenvolver algumas habilidades da liderança são fundamentais. Então, você enquanto educador, você enquanto gestor, qualquer que seja o seu papel, quando você entende qual é o seu papel enquanto líder, o que você espera para fazer, para que essa pessoa que está ali do outro lado seja respeitada, porque eu preciso, enquanto líder, respeitar quem está do outro lado, você começa a desenvolver uma habilidade em você de tudo que é importante. A escuta, que é importante, o autoconhecimento. Então, as habilidades que são básicas, são pré-requisitos para você dar conta dessa sala de aula de uma maneira que ela flua, que ela aconteça fazendo sentido para quem está do outro lado. O aluno, ele começa a perceber quando você tem autocontrole. Né? Aquele professor que chega em sala, eu vou pôr entre aspas, e deixa tudo solto, né? O aluno pode fazer o que ele quiser porque eu sou liberal, o aluno pode ser assim, pode ser assado, isso, aquilo. Você perde a possibilidade de gerenciar a estrutura da turma. E aí a gente não está falando de autoritarismo, a gente está falando de você ser a referência da sua sala. Seja num papel de mentor, seja num papel de professor, seja em qualquer um dos papéis que você esteja exercendo na sua sala de aula, se você tiver a noção de autocontrole para exercer bem a sua função, só isso daí já começa a dar uma estabilidade para você conseguir trabalhar com a sua sala de aula, gerenciando essa sala de aula de forma estratégica. Não é mesmo? Sim, com certeza. E é algo interessante, até fiz um post há um tempo atrás, falando assim, só para concluir, vou ser bem rápida, falando assim sobre professores que às vezes estão no piloto automático, que é justamente isso que tu colocaste, né? Que é aquele professor, aquela professora que já vai e que não se planeja direito, então que já está ali por estar, né? Está ali por estar. E fazer isso, né? Você pode pensar, não, mas então não me importo mais. Se o menino tá gritando, se eu tá puxando o cabelo de quem, se quem tá xingando quem, eu não ligo, eu vou dar o meu conteúdo aqui e vida que segue. Só que fazer isso, né, prejudica todo mundo também. Por quê? Porque o professor não vai conseguir muito bem dar o seu conteúdo ali se a galera tá se matando, se a galera não presta atenção. E se o professor não der esse ritmo para a turma, os alunos vão dar o ritmo pro professor, né? Alguém vai dizer qual que vai ser o ritmo dessa aula. Então pode ser que o professor tenha que parar a cada 5 minutos para dizer, gente, vamos voltar aqui, por favor, mais um minuto. Ou ficar esperando 15 minutos, silêncio, para ver o momento em que os alunos vão terminar. Ah, já pararam? Então tá, agora eu vou voltar, né? É uma professora que acaba perdendo desse tempo, né? E acaba ficando à mercê dos alunos, né? Ela fica esperando que os alunos digam, ah, não, agora sei lá, ensina. Não, agora não ensina mais.
quem é que está comandando essa turma aí, né? Então, sair do piloto automático é isso, é eu estar sempre consciente de que eu sou a professora, eu que sou o professor, e eu vou estar comandando aqueles minutos ali em que eu estou responsável pela turma, eu estou comandando, não de uma forma autoritária, rígida, mas eu sou a pessoa responsável por envolver toda aquela turma, né, em um ambiente de aprendizagem. Tá? Gente, É eu isso que assustei aqui, eu assustei, não sei se vocês perceberam, minha cachorra aqui deu um pulo do sofá tão louco. Eu falei, gente, ela vai ter uns troços aqui, mas não, ela só estava procurando Ela um não bicho. quer te deixar trabalhar desde cedo, né, Raquel? Gente, vocês estão seguindo nos stories hoje? Ela não quer mesmo. Ela já mordeu meu nariz. Eu acho que eu não postei ela mordendo meu nariz. Ela mordeu meu nariz. Ela subiu aonde eu estudo e trabalho e ela não me deixou. Eu empurrei, ela rosnou para mim. Hoje ela tá comigo. Pelo amor de Deus, estamos igual o cão e gato aqui. Ela quer mais atenção, ela. Ah, eu acho, viu? Tá todo mundo nessa casa querendo mais atenção. A carente. Jesus amado, com certeza. Isso é outra coisa, tá? Dar atenção aos seus alunos, né? É uma coisa que a gente não falou aqui. Os nossos alunos são carentes de atenção, galera. A gente precisa dar atenção para eles, perguntar como que tá o dia deles, perguntar como é que tá a vida, dar um momento ali de descontração para eles poderem falar algumas coisas. Criar ali, por exemplo, debates para as aulas ficarem mais divertidas, em que eles contem coisas do dia a dia deles, para a gente debater como que pode agir, como que não pode. Tem uma dinâmica maravilhosa que você monta uma caixa e os alunos podem pôr perguntas ali ao longo da semana e você pega um dia só e abre aleatoriamente, sem nome, sem nada. E aí você trabalha aquela pergunta no grupo, no coletivo. Como que o coletivo resolveria aquela situação. Então, ninguém fica sabendo de quem é a situação a ser resolvida, mas todos dão pitaco no jeito de resolver. Você vai criando uma sala muito mais empática. Eu amei essa dinâmica. Eu ainda não tinha colocado ela lá, mas já fica aqui, já nem precisa mais. Mas criar situações que a gente possa trabalhar com os nossos alunos é maravilhoso. E está acabando. Estamos chegando ao fim. Então, muito bom ter todo mundo aqui. Olha, eu nem consegui falar com todo mundo que foi entrando, mas é muito bom ter vocês aqui conosco. Quem ainda não está seguindo a Larissa, ó, vai aí do lado do meu nome, na setinha, clica na setinha, é só clicar aí e seguir. E quem está lá no canal dela que ainda não está me seguindo, clica na setinha e segue. A Larissa fala sobre gerenciamento estratégico de sala de aula o tempo todinho. O canal dela é para isso, galera. Tem dúvida? Vai no direct, conversa com a Larissa para vocês poderem ver o que fazer na sala para fazer mais sentido. Larissa, foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu amei tudo isso, todas as coisas maravilhosas e incríveis que você falou aqui pra gente. Foi muito bom. Quem tiver aí e estava gostando, clica aí no coraçãozinho pra gente saber que vocês gostaram também. Ó, um beijo grande em todos. Ó, tem gente já falando que já fez inscrição pro curso. Ó, deixa eu falar Olha aqui. Aí. Eu estava com o curso com as inscrições gratuitas, mas como eu tinha dito lá no vídeo, era por tempo limitado. E em breve eu abro as inscrições para ele ser pago, tá bom? E aí o que vai ter? A mesma coisa, para quem fez a inscrição no gratuito e para quem vai fazer a inscrição no pago, é o mesmo conteúdo, tá bom? Mas em breve vou abrir para vocês as inscrições e em breve o curso no ar para todo mundo. Quem fez a inscrição para o gratuito vai receber o link por e-mail, fiquem de olho aí para receberem o e-mail. E para quem não pôde ter essa oportunidade, o pago vai ser um valor super acessível para que todos possam fazer e que a maior parte desses professores do nosso Brasil afora possa fazer parte dessa enriquecedora possibilidade de transformar a sua escola e a sua sala de aula em algo que faça sentido para todo mundo. Ó, foi incrível. Obrigada, Raquel. Obrigada. Beijo. Obrigada a todo mundo que está aí acompanhando a gente. Tenha uma boa noite. E
Eu agradeço muito, muito, muito essa oportunidade de verdade, Raquel, de estar aqui conversando contigo. Eu adorei, foi ótimo. Eu que agradeço. Um beijo em vocês todos. Um beijo, Larissa. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.